No vídeo de hoje, a gente vai falar do gigantesco potencial da Meta. Você está no canal Apertando Conhecimento. Falando um pouco sobre a Meta Platforms, o grupo é dono de 3 redes sociais, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Além disso, a Meta tem vários outros projetos que estão em fase de pesquisa e desenvolvimento. Basicamente, a Meta atua no novo petróleo digital, que é a captação de dados de usuários. Mas por que os dados são tão valiosos? Como a Meta consegue coletar os dados dos usuários das suas redes sociais, ela consegue fazer anúncios extremamente direcionados. E é muito importante entender exatamente o que é um anúncio direcionado. A Meta, com base nos seus dados, ou seja, com base no seu perfil, na sua faixa etária, no seu gênero, localização, no seu tempo de tela, das suas conexões que você faz online, ou seja, se você começa a seguir alguém ou se você curte a foto de alguém. E com base em tudo isso, a Meta ela consegue saber do que o usuário gosta, do que ele se interessa. E com isso fica muito fácil dela saber o que o usuário tem proporção a comprar ou a utilizar como serviço e fazer um anúncio extremamente direcionado daquele produto com que ele procura. Então, por exemplo, imagine uma TV que está passando um jogo de futebol e você tem várias empresas patrocinando esse jogo de futebol. Você tem, por exemplo, a Ambev, que é uma cervejaria, que tem várias marcas de cerveja, que está patrocinando lá o jogo. Só que as pessoas que estão assistindo o jogo, algumas até consomem cerveja, mas outras não. Então ela perde muita eficácia na sua propaganda, porque muita gente que acaba vendo a propaganda não se identifica com o produto e não é afetado pela propaganda. Se ela investisse em publicidade no Facebook ou no Instagram, por exemplo, isso não aconteceria, porque ele tem uma assertividade muito maior do público-alvo da propaganda. Então, como já foi falado, o Grupo Meta é dono da rede Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e também tem uma série de outros projetos que estão ainda em desenvolvimento, muito ligado ao metaverso, e que é muito difícil você analisar se terão um resultado futuro ou não e qual vai ser esse resultado. Mas basicamente, quando a gente olha de onde vem a receita da Meta, a gente vê que apenas o Facebook e o Instagram geram receita. O WhatsApp e todos esses novos projetos simplesmente não geram nada para a Meta, é apenas um prejuízo. Quase 98% da receita da Meta vem da venda de anúncios. Ou seja, quase toda a receita da empresa vem de anúncios direcionados que ela faz, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, quando a gente analisa a receita por anúncios dividido por geografia, a gente percebe logo de cara uma coisa já interessante. Quarto trimestre de todo ano é muito melhor do que os outros semestres. Isso porque no fim do ano as marcas acabam gastando mais com propaganda. Então é natural que o quarto trimestre do Facebook tenha uma receita muito superior aos outros. Então aqui, como a gente pode ver no primeiro trimestre de 2022, que houve uma queda considerável em relação ao quarto trimestre de 2021. De certa forma, essa queda é normal. Apesar disso, o primeiro trimestre de 2021 não foi um bom trimestre para a Meta. Quando a gente analisa a receita por região, a gente vê que quase 50% do resultado da Meta vem de anúncios feitos nos Estados Unidos e no Canadá. Uma outra parte considerável vem da Europa e uma parte um pouco menor da Ásia e uma parte bem pequena de todo o resto do mundo. O resto do mundo seria, no caso, América Latina e África. E aqui a gente percebe logo de cara que existe um potencial muito grande de crescimento de receita por venda de anúncios na Europa e na Ásia. Isso porque com o amadurecimento da digitalização da economia desses países, cada vez mais o e-commerce vai ocupar a parcela mais relevante e com isso vai se necessitar de mais anúncios, sendo hoje a Meta e o Google as melhores empresas que conseguem vender esse serviço. A economia norte-americana, por exemplo, por ser mais desenvolvida e mais madura, utiliza muito mais de anúncios digitais para a realização de vendas, algo que o restante do mundo não faz com tanta intensidade ainda, mas obviamente isso é uma tendência. Quando a gente analisa a receita por segmento, a gente vê que basicamente quase toda a receita da Meta vem da venda de anúncios. Já quando a gente olha o lucro por segmento, a gente vê que a parte de venda de anúncios é extremamente rentável e a parte do desenvolvimento de outros projetos muito ligados ao metaverso dá um prejuízo considerável. Mas esse prejuízo, obviamente, é o prejuízo de pesquisa e desenvolvimento desses projetos. Então, se a gente for fazer uma análise, a gente vai ver que o lucro da Meta Platforms, desde o quarto trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2022, foi de 83 bilhões de dólares, mas o prejuízo com o desenvolvimento de novos aplicativos foi de 15,2 bilhões de dólares. Vale destacar que esse prejuízo é intencional. A Meta, ela escolhe o quanto que ela vai gastar para o desenvolvimento desses novos aplicativos.
Ou seja, se a Meta quiser, ela conseguiria simplesmente parar de investir nesses novos aplicativos relacionados ao metaverso, e com isso esse prejuízo sumiria da noite para o dia, e a partir do próximo trimestre ela conseguiria dar por volta de 18% mais de lucro só por não estar investindo nesse desenvolvimento. Obviamente, isso é só uma hipótese, a Meta ela não quer parar de fazer investimentos em novas tecnologias relacionadas ao metaverso. Se ela parasse de fazer isso hoje, o seu lucro subiria por volta de 18%, mas seria um gigantesco fracasso para a empresa, porque ela já investiu muitos bilhões de dólares nesse desenvolvimento e até agora não teve retorno nenhum. Então a intenção da Meta é continuar investindo nesse desenvolvimento para ter um investimento a longo prazo no próprio metaverso. E a mudança do nome da empresa de Facebook para Meta mostra exatamente o alinhamento da empresa com as novas questões no metaverso. Quando a gente vê as despesas da empresa, é possível notar que a maior parte do custo da empresa é em pesquisa e em desenvolvimento de novos produtos. Vale aqui destacar que ela tem uma margem altíssima, ou seja, uma gigantesca rentabilidade. Quando a gente olha a cotação da Meta, mais especificamente a cotação da BDR, que mudou de ticker recentemente, a gente vê que no ano de 2022 ela teve uma queda gigantesca. E essa queda ela foi causada, primeiramente, pela diminuição do número de usuários ativos do Facebook, e a gente vai falar disso nos próximos slides, da elevação de juros nos Estados Unidos, isso afeta a precificação das empresas também, a falta de entendimento dos investidores nos investimentos de metaverso. Realmente não tem como você ter a menor ideia do que vai virar os investimentos de Meta no desenvolvimento e pesquisa de novos produtos relacionados ao metaverso. Realmente é uma aposta de longo prazo que a empresa está fazendo. E também o resultado fraco do Snapchat. E aqui vale só destacar um ponto interessante, que a Meta e o Snapchat são duas empresas diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra, mas o resultado do Snapchat, que também é uma empresa que vende anúncios, foi bem ruim no começo do ano, e com isso as ações de Meta simplesmente caíram por volta de 10% em um único dia, simplesmente porque acreditava que o resultado de Meta também seria ruim. Isso mostra o quanto o mercado está sensível em relação às ações da empresa. Qualquer coisinha já é motivo suficiente de uma queda considerável das ações de Meta. Agora a gente vai continuar a nossa análise sobre Meta, a gente está agora no meio do vídeo, mas se você estiver gostando da análise, considere se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação do canal. Agora a gente vai falar sobre o número de usuários ativos diariamente do Facebook. E é muito importante destacar que esse gráfico aqui é o gráfico de usuários ativos por dia. A grande queda do número de usuários do Facebook, que fez as ações caírem por volta de 25%, foram extremamente pequenas. Realmente foi uma contração do número de usuários ativos diários, mas nada a se preocupar muito. E quando a gente olha os resultados do próximo trimestre, a gente vê que foi só uma retração simples e o crescimento simplesmente continuou. Vale aqui destacar que essa retração foi exatamente nos usuários dos Estados Unidos e no Canadá, que é da onde vem a maior parte de receita da empresa. Quando a gente olha o número de usuários mensais do Facebook, a gente vê que essa queda sequer aconteceu. O número de usuários mensais do Facebook continua até hoje subindo de modo inabalável. Mas vale ressaltar que todos esses números apresentados foram exclusivamente da rede social Facebook. Por outro lado, o Instagram e o WhatsApp seguem com seus números de usuários crescentes de modo inabalável, tanto no gráfico diário quanto no gráfico mensal. Falando agora um pouquinho sobre os indicadores do grupo Meta, não faz muito sentido a gente analisar o dividend yield da Meta, porque como ela é uma empresa americana, lá os dividendos são taxados em 35%. Então, as empresas americanas, elas preferem fazer a recompra de ações que no longo prazo vão ter efeito muito similar ao pagamento de dividendos. Um outro ponto muito interessante é que como o Facebook ele é uma empresa tech, ele não precisa construir fábricas, comprar prédios, instalar máquinas, não, nada disso. Então você avaliar o valor patrimonial do Facebook não é uma análise muito precisa. Então a gente tem que desconsiderar também o preço sobre o valor patrimonial e o valor patrimonial por ação, que são dois indicadores que no caso do Facebook não vão indicar nada pra gente. Então, quais os indicadores a gente realmente tem que prestar atenção e analisar? O primeiro deles é o PL, que vai mostrar a relação preço-lucro que a gente está pagando pela empresa, e também os indicadores de rentabilidade. Começando falando um pouquinho sobre os indicadores de rentabilidade, não tem muito o que falar. O Facebook ele é de longe uma das empresas mais rentáveis do planeta. Então, como você pode ver, o ROI, o ROIC, o ROA, o crescimento dos lucros, as margens, tudo no Facebook está maravilhosamente bem, não tem nem o que comentar nessa parte de indicadores de rentabilidade. Agora, quando a gente fala sobre o índice PL, atualmente, se você olhar nas plataformas online, você vai ver que o Facebook está com PL de 12,3.
Porém, você tem que levar em consideração duas coisas muito importantes para ajustar o PL a um número um pouco mais real. A Meta ela pode aumentar seus lucros em aproximadamente 18% se ela quiser. Como já foi discutido ao longo do vídeo, não é o objetivo dela isso no momento, mas se ela quiser fazer isso, ela pode. E a gente vai considerar isso para calcular um PL ajustado. Um outro ponto muito interessante é que a Meta tem dinheiro em caixa. Ou seja, atualmente o valor de mercado dela é de 458,5 bilhões de dólares. Mas ela tem 44 bilhões em caixa. Então, se a gente descontar esse valor, a gente chega que o valor de firma do grupo Meta é de 414,5 bilhões de dólares. E se a gente pegar o lucro da empresa e desconsiderar os prejuízos que ela teve referentes ao investimento em pesquisa e inovação, a gente chega na conclusão que o potencial de lucro da Meta é de 56,9 bilhões de dólares. Então, quando a gente usa esses dados para calcular o novo PL, a gente chega à conclusão de que um PL mais ajustado para o grupo Meta seria na casa de 7,3 vezes, o que, na minha opinião, é extremamente barato. E esse vídeo vai chegando ao fim, então se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, deixa o like para ajudar na divulgação. E até o próximo vídeo.